Olá, turma, boa tarde. Eu sou a Fernanda, faço parte da equipe 6. E a equipe 6 é composta por mim, Fernanda, Ícaro, Gabriela e Raíssa. Bem, eu vou começar contando como tudo começou no Laboratório de Juventude da equipe 6. Primeiro, a gente elaborou um slide para trazer um pouco o conceito sobre o que seria racismo, as leis, e trouxemos vários tópicos. E de início a gente queria conscientizar vocês a explicar o que é o racismo. Como vocês podem ver, separamos tópicos que foram ditos no dia da apresentação do slide, que seriam racismo individual, institucional e estrutural. Nesse tópico, a gente explicou o conceito de cada um e a diferença entre eles. Preconceito, discriminação e racismo, a diferença entre o preconceito, a discriminação e o racismo. Explicamos também o racismo no futebol. O racismo no trabalho, as leis contra o racismo na escola, e também colocamos frases de celebridades de incentivo para mostrar que o racismo vem de muito tempo e a opinião de cada celebridade que a gente separou, uma das mais importantes que a gente achou. E colocamos também alguns casos. Esses alguns casos foram 2 casos que a gente citou no dia da apresentação. Bem, no mesmo slide a gente também elaborou um questionário para que seja mais fácil a gente entender que vocês entenderam o que a gente explicou. Elaboramos cerca de 15 perguntas, mais ou menos, e foram feitas em aula durante o laboratório. Após esclarecer o assunto, há um tempo antes da apresentação do slide, a gente também criou um formulário de questões para saber o que a sociedade acha sobre o racismo, sua opinião, se consideram. Eu vou passar um rápido vídeo aqui do formulário das respostas. Eu achei bastante impressionante porque foram pessoas de várias cidades, não foi só da nossa, na cidade de Picos, mas de várias cidades, teve até São Paulo também, e a gente gostou muito da participação e a gente percebeu bastante a opinião das pessoas e a sinceridade delas. Então, eu também fiquei responsável em falar um pouco sobre a cartilha de apresentação que foi feita também no decorrer dos laboratórios de juventude. Bem, como o Ícaro vai explicar, a gente criou um Instagram, e tudo isso eu vou deixar para ele explicar, e a gente fez uma cartilha juntando tudo o que a gente postou no Instagram e dizendo a nossa opinião também sobre o racismo, porque várias pessoas assistiram nossos vídeos, viram que a gente interagiu e a gente gostou muito também disso. E eu queria deixar também aqui a minha opinião sobre o assunto, que é um assunto muito sério de se falar e muito importante também, porque é algo que as pessoas passam todos os dias e não é fácil, a gente sabe que é muito difícil, assim, você ser tratado ou ver alguém sendo tratado é algo bastante difícil de tolerar e não devemos tolerar isso. É uma questão muito complicada de se falar, mas é algo bastante importante porque são coisas que acontecem e são coisas que não deveriam acontecer, porque são questões de pessoas que não têm senso de humor, assim, para fazer piadas, como a gente postou, fazerem piadas com coisas que são relevantes e são desse assunto. É muito complicado porque são questões em que a gente ofende pessoas e não é legal ser ofendido. Então, para você não ser ofendido, é melhor também não ofender. E eu queria deixar aqui o meu recado para as pessoas que sofrem, já sofreram, que conhecem pessoas que sofrem, que não tolerem, que denunciem, que falem sobre, que deem sua opinião, que falem que não gostou do que falou, do que foi dito, do filme, do vídeo, independente do que seja, mas fale e diga, demonstre. Porque se você não gosta de algo, não guarde para si, demonstre o que você está sentindo, se aquilo lhe agradou ou não, porque é algo bastante sério e é algo que a gente não deve tolerar.
Boa tarde, professor e alunos. Meu nome é Ícaro e eu faço parte da equipe 6. É a equipe que ficou responsável pelo tema racismo. Dentro do período desse trabalho, que foi acho que foi bastante tempo até, desde o começo, desde o primeiro trabalho até esse. Nós fizemos várias dinâmicas. No perfil do Instagram, nós fizemos postagens, vídeos, caixinhas de perguntas e dentre outras coisas. E não só no perfil do Instagram, mas também falando aqui nas apresentações em grupo, no meio das aulas. E também indicamos filmes, séries, fizemos várias coisas. E dentro desse período eu vi que tinha muita coisa que eu não tinha conhecimento. E é porque o racismo é uma coisa, é um tema assim muito comum em escolas e outros lugares também. É um tema que deve ser muito abordado porque é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe. Tanto é que nesse trabalho eu pude ver que muitas coisas que a gente às vezes fala, a gente faz, é racismo, mas nós não percebemos. Então, esse trabalho eu achei importante por conta disso. Que eu vi que muitas vezes, às vezes eu tirava brincadeira e também a gente vê que cada vez mais é bom ter entendimento com essas coisas. Porque não precisa ser negro para ter que lutar contra o racismo. Basta ser humano. Então, nesse tempo, nesse período de trabalho, a gente fez várias coisas. E dentre elas foi indicar filmes. Esses filmes eu não vou me. Como é que eu posso falar? Especificar muito, porque já vai ficar, se não me engano, para a Raíssa. Mas teve uma série que eu ia indicar que eu achei muito pesada. Ela é uma série do Prime Video. E se vocês puderem assistir, tiverem coragem, né? Porque é uma série bem pesada mesmo, eu recomendo. Que é uma série de terror, mas é uma série também bem sobre o racismo. Mais à frente eu vou mostrar umas coisas aqui gravando a tela, então eu posso mostrar o nome da série e a sinopse para quem quiser ver, quem tiver interesse. Mas voltando à questão do trabalho, eu dei um pouco de trabalho, não, eu confesso, mas em questão do que eu já falei sobre a gente buscar mais conhecimento, eu não me arrependo, porque como eu falei, já tinha coisas que eu não sabia. Então, eu fui me aprofundando mais nesse assunto e vendo que assim, coisas que não tinha, que eu pensava que não tinha nada a ver, realmente era tudo ali. Algumas piadas no dia a dia, algumas coisas que a gente fazia. Então, o racismo ele é uma coisa muito, ele é um tema muito grande para se aprender em um só dia, para a gente aprender como evitar e como lutar contra ele. Então, eu recomendo que vocês pesquisem mais e tentem se aprofundar nesse assunto. E daqui a pouco eu vou também mostrar as nossas postagens, a questão de curtidas, de comentários e falar um pouco sobre como foi isso nas redes sociais, que é uma coisa bem complicada nesses tempos, porque as pessoas não veem mais a necessidade de seguir perfis assim e curtir, comentar, porque elas querem outras coisas, elas procuram outras coisas nas redes sociais. Então eu vou mostrar um pouco sobre isso também. Bom, e como eu tinha falado aqui, é a série. Ela é bem pesada, mas ela aborda muito o assunto do racismo nos Estados Unidos, nos anos 50, se eu não me engano. Tá aqui na sinopse. Então, para quem tiver curiosidade, esse é o nome da série e ela está disponível no Prime Video. Tá aqui na sinopse. Então, para quem tiver curiosidade, esse é o nome da série e ela está disponível no Prime Video. E agora sobre o nosso Instagram, atualmente nós temos 112 seguidores e também vários vídeos aqui. Não são um tema padrão, então a gente bota curiosidades,
indicações de filmes e algumas outras coisas. Então, quem tiver. Hoje eu vou falar um pouco sobre o racismo, né, que foi o tema do nosso trabalho. Né, assim, primeiramente, o que é racismo, né? A definição. A definição seria preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizado ou uma minoria. Enfim, a definição é essa, né? Eu já tinha conhecimento sobre esse assunto, né? Mas depois desse trabalho, meus conhecimentos a respeito desse assunto, eles se expandiram, eles se aprofundaram ainda mais, né? E sério, assim, nunca entrou na minha cabeça por que as pessoas discriminam outra pessoa simplesmente por ter uma cor diferente da sua. Tipo, nunca entrou na minha cabeça isso, sério. Assim, não faz o menor sentido. Enfim, eu acho que todo mundo conhece aquela novela lá, né? Carrossel. Porque ela agora voltou a bombar do nada, né? A Netflix botou ela no cartaz e ela voltou a bombar. Aí eu fui assistir, né? Porque eu não lembrava mais de nada da novela. Aí eu fui assistir. Aí, meu Deus, eu não lembrava o quanto que a personagem, Maria Joaquina, era racista com Cirilo. Tipo, muito assim. E ela falava assim umas coisas muito pesadas pra ele. Mas aí eu descobri que esse carrossel aí é uma versão mais atual, né? Mas eu descobri que tem outro carrossel que é uma versão mais antiga. Sabe? E tipo, as coisas que a Maria Joaquina falava pro Cirilo no carrossel antigo era ainda mais pesado que as coisas que ela falava no carrossel atual. Tem uma cena no carrossel antigo que eu vi que era assim. Que o Cirilo liga pra Maria Joaquina, né? Aí ele fala assim, não, eu te liguei, por que tu não atendeu? Aí ela, não, é porque o telefone é tão preto quanto você, por isso que eu não atendi. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, o quê? Meu Deus do céu. Fim dos tempos mesmo, né? Aí eu fiquei passada. Assim, as pessoas, elas têm que parar, assim, de tratar racismo como uma coisa banal. Sendo que é uma coisa séria, é um crime, sabe? É considerado crime. Então, vários famosos já teceram vários comentários racistas, vários famosos. Mas só que as pessoas falam assim, não, errar é humano, não sei o quê. Sim, meu amigo, errar é humano. Mas agora, racismo, além de um erro, também é crime, né? Como já havia dito, é um crime, né? A gente tira aí, por exemplo, uma coisa que aconteceu recentemente. Tem uma cantora que eu gostava muito, que é Olivia Rodrigo, o nome dela. Aí, recentemente numa live, ela fez vários comentários racistas. Sim, ela fez vários comentários desse tipo. Eu vi partes dessa live em que ela falava, vi as pessoas explicando. E realmente, assim, não tem como passar pano, não tem como, sabe, fechar os olhos pra isso. Não tem como passar pano. Mas aí eu abri os comentários e tinha várias pessoas defendendo ela. Várias pessoas. Eu fiquei olhando aquilo ali pensando em como a sociedade tá doente, né? Porque olha o que o fanatismo faz com a pessoa. O fanatismo fez eles defenderem uma racista. Simplesmente. Eu fico assim, passada, chocada. Inclusive, dei um follow nela no Instagram, né? E eu fiquei bem decepcionada, porque eu gostava muito dela. Das músicas dela e tudo mais. Não esperava que ela fosse fazer uma coisa assim, né? Mas eu espero aí que ela reflita, né? Sobre as ações dela, né? Enfim, racismo é uma coisa que a gente ainda tem que debater muito na nossa sociedade. Muito assim mesmo. Porque o tanto de pessoas ignorantes, alienadas que existe nesse mundo não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Enfim, é isso.
Espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Gabriela e eu sou do grupo 6. A gente ficou com o tema racismo desde os primeiros laboratórios de juventudes que tratam sobre este trabalho. Uma das missões que foram dadas foi uma palestra, que era para ser com uma pessoa profissional que soubesse falar sobre o assunto. Foi uma tarefa meio que difícil, porque a gente encontrar alguém que tivesse disponibilidade e soubesse falar sobre o assunto. E eu tinha uma pessoa muito querida que eu sabia que poderia me ajudar, mas a vida dela é muito corrida e eu não queria pedir. Mas eu resolvi pedir porque eu sei que eu não iria me arrepender. Então, eu convidei a professora Ildalene, ela é professora do Cana Educação, e eu e ela temos um vínculo através do pré-ENEM, enfim, que não vem ao caso. Ela é professora de língua portuguesa, ela é uma pessoa negra, né, morena, enfim. E ela tem muitos relatos para contar. E foi assim uma palestra que eu não tenho palavras, eu passaria o dia ali escutando ela, porque foi uma coisa muito leve. Lá a gente abordou sobre o racismo, que o racismo vai muito além de pessoas negras. E geralmente o racismo, ele é de negro para negro. E foi abordado, né, a questão do racismo ser um crime e que ele vai muito além das questões raciais, né? Porque racismo é toda vez que acontece uma discriminação de cultura, de etnia, de lugar onde a pessoa mora, enfim. E também foi aprovado uma lei que diz que agora a homofobia, ter atos homofóbicos é questão de racismo também. Além disso, ela abordou questões, né, como eu já falei anteriormente, de relatos pessoais, que ela já foi assim parada pela polícia e ela sentiu que isso ocorreu por ela ser uma pessoa negra. Ela já foi deixar o filho dela e ela sempre deixava o filho dela dentro da escola. E nesse dia ela estava apressada e mandou ele caminhando, mas ficou observando. E o segurança, que também era negro, não deixou ele entrar, mas deixou 2 colegas brancos entrar. E ela foi lá e disse algumas coisas com segurança, perguntou por quê, pois ela ficou assim abismada, e quem não ficaria, né? Também que infelizmente, né, a gente cresce com um certo racismo, né, porque isso não vem de agora, vem de gerações muito antigas. Começa, por exemplo, com atrizes, que demorou a aparecer atrizes negras, né, pessoas que faziam propagandas negras. E muitas vezes os negros, pardos, enfim, eles são julgados unicamente pela cor da sua pele. Não é pela sua inteligência, não é pelos seus esforços, determinação, defeitos, enfim. É só pelo olhar, o olhar humano. Isso até muitas vezes em empregos. É importante ressaltar que antes da gente realizar a palestra, a gente fez 2 caixinhas de perguntas no nosso Insta, Quebrando o Racismo, para as pessoas mandarem suas dúvidas, enfim, sobre esse tema. E aí mandaram várias perguntas como funciona o sistema de cotas, se ainda existe escravidão no Brasil, como é a questão do racismo. Perguntas que eu achei bem interessante que mandaram pra gente foi se a escola pode mudar o racismo. E a professora respondeu que a escola pode mudar tudo. E eu concordo plenamente, né? Porque quando a gente nasce, a gente é educado nas nossas casas. Mas a escola é a nossa segunda casa. É lá que a gente aprende muita coisa. Infelizmente, o racismo ele está presente na nossa vida desde muitos anos atrás. E quantas pessoas não sofrem esse ato todos os dias? Quantas pessoas não são espancadas? Quantas pessoas não são até mesmo mortas? Então é importante sempre a gente falar sobre esse assunto. E é algo que deve ser falado, deve ser tratado, porque a cor é apenas uma melanina e nós somos todos iguais. É isso, gente, um pouco do assunto abordado na nossa palestra. Gostaria de dizer também que eu, Ícaro, Fernanda e Raíssa interagimos, foi algo assim excelente, eu não tenho nem palavras.
Obrigada a todos pela atenção.